coisa. Vamos lá. Eu vou dar uma revisão aqui, então, do que está acontecendo no mercado. Alguém se manifeste aí, só para ver se está certo aí o meu áudio. Estão me escutando? Tá tudo certinho, senhor André. Estamos escutando bem. E respondendo sua pergunta... peraí. Tá bom, tá bom. Bom, a gente não sabe nada dessas coisas que estão aqui na nossa tela, né? Então vou pegar um gráfico simples. O que a gente sabe? A gente sabe traçar linha, por enquanto. Linhas. Vou dar uma média, eu mostrei para vocês, embora eu não tenha falado de médias ainda. Vamos falar hoje, vai ser o primeiro assunto. E que a gente sabe. E o preço, né? A gente sabe aí uns padrões que a gente analisou nesses últimos dias. Vamos ver o que está rolando no Ibov aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Ó, desde a última aula. O fundo que eu marquei aqui. Tá, não. Sei lá. Eu não sei se eu fiz isso aqui em casa ou mostrei na aula. Mas, olha, eu marquei um fundo aqui, ó. Tá batendo na resistência lá. Bom, deixa eu fazer uma análise mais um pouquinho mais caprichada do que está acontecendo no Ibov. Bovespa, gráfico diário, do lado direito. Gráfico de 120 minutos, do lado esquerdo. No gráfico semanal, vamos ver um pouquinho mais longo. A gente trabalha ainda mais ou menos. Não está tão perfeito, não está tão encaixado. Mas é um canal de baixa. Sim, tem regiões de suporte aqui. E resistências aqui em cima. Então, mas é uma tendência meio de baixa com de lado, mais ou menos. Assim, não está muito definida, não está muito claro. Se a gente pegar esses últimas semanas, é sim uma tendência de baixa. Topo, fundo, talvez topo, talvez fundo. Mas aí eu já tô prevendo, já tô tentando prever. Não temos um fundo formado, mas se sexta-feira, falta muito tempo ainda, fechar um candle assim, tem tudo a ser um possível topo, uma tendência de baixa. Aí sim a gente pode traçar uma linha de tendência de baixa aqui, ou linha de resistência inclinada aqui, que tende a empurrar os preços de volta para os 97, pelo menos. Ou, quem sabe aqui, ó, 95. E aí, aí é um grande se, aí tem muito chão para rolar, muita água para rolar. Se for mais abaixo ainda, tem os 93, que é esses fundos anteriores aqui. Tá? Dólar, o meu dólar. Dólar tá numa tendência de baixa, 120 minutos. A gente pode traçar um canal aqui. Eu não falei para vocês de canal, mas duas linhas apontando para baixo, né? São um canal de baixa. Então a gente tem um canal de baixa aqui no dólar, 120 minutos. O ideal para a gente vender é esperar chegar aqui em cima. Esperar o preço chegar aqui em cima. Aí fazer uma venda aqui, porque é uma tendência de baixa nos 120 minutos. O diário também, mesma coisa. Vou mostrar para vocês uma coisa, um milho. Aqui, eu tenho milho aqui. Cara, olhem essa tendência do milho. Vou botar gráfico diário aqui na direita. Cara, isso aqui é para operar todos os sinais de venda. Vamos ver. 1, 2, 3 de venda aqui em cima. Venda. Inside bar. Venda. Aí fez um outro 1, 2, 3 aqui. Venda. Inside bar aqui. Venda. Preço fechamento de reversão. Venda. Inside bar aqui. Não acionou. 1, 2, 3 de venda. Venda. Inside bar. Venda. Aí tu pode entrar para 120 minutos. Tu quer mais sinais. Claro, vão ser menos confiáveis, né? Aí tu espera
chegar perto da média aqui e vende, por exemplo. Inside bar, venda. Aí tu pode ir trabalhando aqui, ó. Inside barzinho. Aí ele faz esse pullback melhor aqui, mostra de venda, venda. Inside bar, venda. Volta até a média, lá em cima. Aí faz, essa barra é muito grande, eu não venderia, tá? Aí ele vai, faz um trade de venda, não aciona, inside bar não aciona, preço de fechamento de reversão, venda. Então, o milho está claramente direcional para baixo. Operar tendência aqui, tipo, é tipo ganhar na loteria, aqui, mais ou menos isso. Se tu entra aqui, isso aqui é bem alavancado, tá? Se tu se tu botar aqui, por exemplo, que eu falei na aula passada, botar um risco de R$1.000, um gain de R$1.000 também, vai operar um sinal, por exemplo, esse eu mostrei de venda aqui, um contrato, tu pode parar um contrato só um contrato. Eu tô botando na minha ordem aqui, o meu stop tá ali em cima, ó. Então a minha ordem de venda tem que estar ali em cima também. Ó, posso operar um contrato. Se eu aumentar para 2, o que acontece? O meu stop vem ali, ó. Vem ali no 68,37. Aí não é o stop técnico, então eu não posso botar meu stop aí. Tá? Mas quem tem dinheiro ainda dá pra tentar, né? R$1 já é derivativo isso aqui, né? É coisa do especulador, do caminho do especulador. Como são 450 sacas o contrato, isso aqui, tá? 450 sacas de milho. Então, R$1 que ele abaixa, R$1 vezes 450. Então, cada R$1 são R$450 no trade aqui, né? Vamos ver mais o que. Vamos ver como é que tá Petrobras. Tem uma notícia aí hoje, não sei o que rolou. Saiu notícia, falaram que era notícia meio negativa. Quem operou notícia se fudeu, né? Porque, desculpa o palavrão aí, porque eu descobri que vai pro YouTube isso aqui, tá? Mas quem operou no notícia não deve ter. Não deve ter ganhado muito dinheiro assim, né? Ó, tendência de alta no pivôzinho, né? Reversão de tendência e tal. Abriu, gap porrando, sidebar, deu alvo. Cara, pode até, sei lá, vendido aqui nessa resistência quando começou a voltar, alguma coisa assim, não sei. Mas não deve ter pegado muita coisa, tá? Vale. Vale foi bem direcional para baixo, tá? Então, nos 120 minutos, a Vale tá meio congestionada. Deixa eu apagar para fazer direito. A Vale tá meio congestionada aqui dentro desse triângulo. A gente não estudou figuras ainda, mas não precisa ser um gênio para descobrir que isso aqui é um triângulo. Então, impulso, fez uma correção, fez um impulso de novo. Cara, é um 2, 3 de venda, mas calma, né? Olha o tamanho da barra. Não vamos vender isso aqui. Tá? Esperou, puxou. Aqui tem um 2, 3 de venda legal. Super aqui em cima. Lateralizou e foi. Claro, mas aqui foi no final do pregão. Tu entrou aqui e tipo, não teve tempo para sair. Tu saiu provavelmente 0-0, um pouquinho de prejuízo. Itaú. Como é que tá os bancos? Mesma coisa, né? Não mudou muito, tá? Deu aquela puxada. Agora tende a ficar um pouquinho de lado aqui. E ver se ele cai ali ou só. Tá, beleza, pode cair ou pode subir, mas isso não quer me dizer nada. Óbvio que quer dizer sim, ô jumento. Se for cair, a gente pode entrar aqui no lado esquerdo, 120 minutos. Tem o suporte, tem resistência. Se ele for cair, a gente pode esperar o pullback aqui. E aqui nesse ponto, esperar 1, 2, 3 de venda, preço de fechamento de reversão, etc. Se ele for subir, a gente aguarda o rompimento, espera o pullback. Nessa região que era resistência, vira suporte.
E aqui a gente espera troca de polaridade, que é o chamado, né? Que era suporte vira resistência, e era resistência vira suporte. Troca de polaridade é o nome desse fenômeno que acontece. E aí a gente espera um 1, 2, 3 de compra, um sandbar ou um preço de fechamento de reversão aqui. Bom, hoje a gente vai estudar médias móveis. Então, vamos voltar lá para o mínimo. Porque já falando para vocês, médias móveis são indicadores, é um indicador que funciona predominantemente na tendência. Ah, André, como é que eu opero? Ah, bateu na média, vendeu? Bateu na média, comprou? Cara, pode fazer isso e tu vai ganhar dinheiro, infelizmente, porque em tendência, eu falei para vocês, pode jogar uma moeda para cima e se der cara, tu opera a favor da tendência, se der coroa, tu opera a favor da tendência, não importa o sinal, tu vai ganhar dinheiro, mas vamos fazer assim. Como que funciona a psicologia dos preços das médias móveis? Tá lá, eu quero comprar uma camisa do Futuro Rebaixado Esporte Clube Internacional. E aí eu abro lá o site que tu compra camisas ou originais ou falsificadas também, como tu faz. Tá lá, 250. 250. No outro dia, na outra semana, vai lá, 280. Na terceira semana, tá lá, pegou teu dinheiro, vai ver 300 pila. Puta que pariu, eu não vou comprar essa camisa, tá subindo demais, né? Aí, na quarta semana, vai lá, 235 pila. Pensa. Ah, agora tá na hora de comprar. O que aconteceu? O preço, ele tava subindo da camiseta e chegou num ponto que tava muito caro e ele voltou para média. Ninguém tava comprando a camiseta, tava muito caro. Eles abaixaram o preço para ter gente para comprar. E onde que vem esse preço? Numa média. E aí tu vai lá, aqui tá um preço agradável para mim. Cara, dava para ter comprado no 250? Dava para ter comprado, mas eu. Aí que é a história da camiseta, mas eu tô falando no mercado, né? Não vai saber que vai subir ou vai descer. E aí então tende a ser um bom ponto de compra, né? Ou um bom ponto de venda. Falar para vocês, então, que como eu vou falar, não tem uma linha de tópicos assim mais importantes sobre média móvel, assim, todos são igualmente importantes. Então, já falando para vocês que como ela é um indicador de tendência, olha aqui no direito. Quando eu estou lateralizado, cara, tu pode deletar a média móvel do gráfico. Ela não vai servir para nada. Cara, até é forte, tá? É forte, ó. Essa aqui é a média de 20 períodos. Até serviu de suporte aqui. Ah, beleza. Não serve muito. Mas, tipo, quando ela tá cruzando no meio dos preços aqui, cara, não interessa. Tá? Não interessa. Não, ela não vai segurar o preço, não vai travar nada. Quando a gente entra numa fase de tendência, ela bate, ela tende a seguir o seu percurso. Ela bate, tende a seguir a tendência. Bate, tende a seguir a tendência. Tem muito robô que opera média móvel, tá?
Por exemplo, no índice. Não falei de índice futuro hoje, né? Quando ela tem muito robô que opera a média móvel 15 minutos. Quando entra em tendência, pertinho da média móvel ele compra, pertinho da média móvel ele compra, pertinho da média móvel ele compra. Aí dá uma esticada, pertinho da média móvel ele compra. Cara, tu pensa que Avandra não teve um deslocamento tão grande. Mas, cara, olha aqui. Teve sim, ó, 884 pontos, 870 pontos. O varejo são pessoas físicas e tal. Cara, eles vão o quê? Eles vão esperar o candle fechar e aí formar outro candle e comprar a ruptura. Cara, robô chegou pertinho aqui, ele tá comprando. Tá? E aí pode fazer uma pergunta. Tá, André? Qual média móvel eu utilizo? Tá usando a D20. 90% dos operadores de mercado, isso é dado, tá? Tem ou a média móvel de 20 ou a média móvel de 21 no gráfico. Então, sei lá, se tu quer usar, pode usar essa, mas todas funcionam. Tem um livro do Daniel Kahneman, que é, cara, sei lá qual que é o meu livro, mas eu esqueci, já tô velho. Esqueci qual que é o livro. Não, é do Daniel Kahneman? Não sei. Tem um livro, cara, eu esqueci, agora eu devo estar falando besteira, tá? Mas tem um livro lá de um cara muito famoso, muito bom, que ele prova, né, que é uma psicologia e tal, e todas as médias funcionam. Vamos ver aqui. Quando eu quero colocar uma média móvel, já falando para vocês, clico no botão direito, inserir indicador, aí vai daqui a média móvel. Os recentes, ou se não, tu busca aqui em cima. Aí tu pode inserir. Aqui tu bota o período. Vamos botar uma média de 79, 79, porque é o último ano que o Inter foi campeão do Brasileiro. Vou botar lá de uma cor diferente aqui. Vou botar vermelho, então. Espessura 4. Cara, tu pode ver que ela serve de resistência. Resistência, suporte, suporte. Aqui ela não funcionou como resistência, mas teve gente que vendeu. Aqui ela funcionou de suporte. Aqui ela funcionou de suporte. Mas o mais interessante das médias móveis, que nem eu falei para vocês na segunda aula, é elas indicarem a tendência. Então, se tu tem uma média mais curta acima de uma média mais longa, quer dizer, a tendência é mais curta, então ela é de alta, a tendência mais longa também é de alta. Então, o que, que eu faço? Eu opero comprado aqui nesse período. Não opero 20. Pego qualquer recuo e aqueles sinais de compra que eu falei para vocês. Preço fechamento de inversão, inside bar, 1, 2, 3 de compra, inside bar aqui, 1, 2, 3 de compra, inside bar aqui também. E aí a gente trabalha a tendência. Tem um... Eu uso... eu já vou botar aqui, não se assustem, tem bastante coisa, porque esse é o layout poluído mesmo. Eu uso a média móvel de... Calma. 8 exponencial, 20 simples, né, aritmética, 50 aritmética, todo mundo usa, e de 200. Já falando para vocês, tá, por que tu usa isso aqui? Ah, essas são as médias móveis mais clássicas, né? Geralmente tem gente que usa de 9 também. Cara, mas é a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa, não muda nada. Eu vou botar aqui para vocês.
Essa é a de 8 exponencial. Deixa eu ver se é. É. Se eu colocar a de 9, cara, eu nem sei qual das duas que é. Tá, eu sei porque a de 8 é a exponencial, então ela dá. Tem a fórmula lá que ela dá mais peso para os últimos candles, então ela vai estar mais para cima. Mas, cara, mesma coisa, entendeu? Não vai mudar nada. As duas vão estar apontando para cima e vão servir de suporte e resistência. O que tu pode fazer? Uma forma de trabalhar também o mercado, entra ali, por exemplo, deixa eu achar um lugar aqui. É o realinhamento das médias. Como assim, André? Eu tenho uma média longa, longuíssima, apontando para cima, uma média mais longa apontando para cima, uma média um pouquinho mais curta apontando para cima também. Aí, o que acontece? Deixa eu botar um pouco mais espesso aqui. Aí a média mais curta, ela começa a virar para baixo. Vejam que ela virou para baixo. Quando ela vira para cima de novo, virou para cima, concordando com a tendência do time frame maior, tendências maiores, né? São as médias maiores. Ponto de entrada. Aqui virou para baixo. Virou para cima, ponto de entrada. Aqui virou para baixo. Virou para cima, muito caro, não vou comprar ainda. Aqui tá virado para baixo. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Tá muito caro aqui, tá muito grande as barras aqui, a gente não vai operar aqui. Mas aqui tá um pouquinho melhor. Virada para baixo, virou para cima, ponto de entrada. Não acionou, ponto de entrada. Então, o realinhamento das médias pode ser um sistema operacional para você assim. Né? Aqui, fez o pullback, mas tentou engatar uma vez de baixo, né? Mas chegou na média maior que falou, opa, pode até no time frame mais curto, no curto prazo, tá apontando para baixo, mas no longo prazo é para cima. Virou concordando com as outras. Então, basicamente, é para ter um norte assim de onde está a tendência. Se, tá numa tendência, se é uma tendência mais curta que está de alta, se é uma tendência mais longa que está de alta, se é todas as tendências que estão de alta, quando todas estão concordando para cima, 200, 50, 80, tanto faz o número, a gente opera na tendência. E lembrando, né, quando tá, ela fica cortando os preços, que nem aqui, ó. Pode deletar a média móvel, usa um layout sem média móvel. Cara, tem todos os média móvel, tá? Esse aqui não tem mais. Pronto. Não deletou. Pronto. Não tem mais média móvel. Tá. A gente vai trabalhar depois mais média móvel. Outro ponto de suporte e resistência. Então, já foi. Topos e fundos. Linhas de tendência. Ou linhas de suporte. Resistência. A gente trabalhou então também essas linhas, no caso eram inclinadas, né? Inclinadas, linhas horizontais, médias móveis. Vou falar para vocês então retração de Fibonacci, então. Né? Tá. Tem gente que faz uma aula especial para isso aqui, mas eu não vou fazer especial porque eu trabalho um pouco diferente. Deixa eu achar aqui onde é que tá Fibonacci.
Tá, achei. Apresentação. Apresentação de slides. Do slide atual. Beleza. Então, eu falei de abertura de barras, tá? Tem que falar de abertura de barras. A gente tá falando das médias e tal. Tá. Só dar uma pincelada aqui a mais. Aqui tem a fórmula lá da média móvel exponencial e tal, e ela dá mais peso para os candles anterior, mais próximos, né? Então dá mais, dá mais perto do preço, um pouquinho mais pertinho do preço. Tem umas aqui que é Fibonacci e tal, para quem acredita em Fibonacci e tal, eu uso 28, 20, 80. Esse aqui é o André de uns tempos atrás, ele já mudou, então. Mas a D8 e a D20 permanece. Serve de suporte de resistência, tá, beleza. Guarda o efeito de imagem de atração, que eu falei para vocês, quando o preço se afasta muito da média e retorna na média. Isso é para a vida de vocês, cara. Quando tu tá, tipo, muito bem, assim, numa coisa, pode ter certeza que tu vai dar uma parada, vai dar uma descansada, porque a gente não aguenta sempre, tipo, se esforçando, ficar muito cansado. E tem um link aqui no YouTube. Sempre quando tiver essa cor aqui quer dizer que tem um link, então vocês podem clicar que tem uma aula especialmente sobre isso. Rastreio a tendência, falei para vocês. Então a média não é mágica, né? O suporte e resistência no preço, então só tá ali plotado, mas na verdade o que manda é o preço. Aqui eu mostrei para vocês, quando não funciona. Abertura de megabarras, então já falando aqui. Quando tem uma barra grande, foi um grande player institucional. Se vocês lembram da aula 1, esse era o coisa para os grandes, o desenho, né? Blastoise, para os grandes players institucionais. Isso aqui não fui eu que fiz essa barra, não foi o Lixine, não foi ninguém, não foi o Alexandre. Foram gente com grana. Então, o que acontece? Ele dá essa barra imensa. Não é uma boa comprar depois de barras imensas, tá? De barras imensas. Por quê? Porque geralmente vem pro back. Que veio pro back, o que tem isso aqui? Preço, fechamento de inversão. Numa região de suporte, que é a abertura dessa barra. Aqui tem outra, isso aqui é vale, tá? Veio até a abertura, gráfico semanal. E vai. Aqui é a abertura do dia, então é mais para day trade. Depois eu vou falar para vocês. Bom, eu vou fazer não vou fazer toda uma mística e tal, mas para quem nunca ouviu falar em Fibonacci, é a sequência Fibonacci, onde tu soma o número mais o número anterior, e aí vai por assim, por exemplo, 1, começa em 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 5, 8, 8 mais 5, 13, e aí assim por diante, tá? E aí tu divide um pelo outro e vai dar o número lá mágico lá e tal. Quem quer ver Fibonacci pode ver o canal do Ogro, lá tem 1 milhão de aulas sobre Fibonacci. Aqui eu vou trabalhar só as retrações, tá? As projeções de Fibonacci eu vou trabalhar quando a gente for ver projeções de alvo, tá? Então, marca um suporte e resistências, como eu falei para vocês, né? Porque a gente está estudando. Para moedas, por exemplo, o dólar, o nível que mais funciona é de 61,8, tá errado isso aqui. Para ações e índices é de 50%. Então, elas podem ser usadas como projeções de alvo, mas vamos ver isso depois, que nem eu falei para vocês. Então, esse círculo, né, de Fibonacci está presente em várias coisas do nosso planeta. Por exemplo, aqui tem uma flor, a orelha, o rosto de uma pessoa e tal, furacões, galáxias, essa concha desse Náutilo, eu acho que é o nome. Enfim. E também, aparentemente, está no nosso mercado. Eu vou ensinar para vocês depois como traça esse negócio aqui, mas basicamente eu tenho um movimento principal e aí a correção desse movimento, ela tende a vir, tende não, mas caso ela venha acontecer, ela pode sim parar numa dessas retrações aqui. No caso, eu acho que ele está traçado errado, traçado viral. Mas é a mesma coisa. O 61 é 61 de um lado, 50 e 38. Tem números, tipo, tem o 70 e poucos, e o 20, é o 23 e 70
70 e não sei quanto. Mas a gente não vai usar. A gente vai usar só esses aqui por enquanto. Depois, quem quiser. Porque eu poderia falar e tal do 111 ou menos 11% e tal. Mas, cara, isso aí eu já vou estar me especificando mais de Fibonacci. Eu tô querendo dar um geralzão aqui. E aí sim, se vocês acharem muito legal, tem muito material na internet para vocês pesquisarem. Vamos ver se hoje teve alguma retração importante aqui. Cara, faz tempo que eu não olho o mercado, mas vamos ver aí. Então, como a gente trabalha isso? Tá. Eu vou até botar a tela principal aqui. Então, a gente tem aqui na direita essa ferramenta aqui, preço Fibonacci. É uma linha em cima, uma linha embaixo e 3 vezes no meio. Clicando nele, a gente pode fazer um desenho. Né? Identificou o movimento, por exemplo. Eu identifiquei esse movimento aqui. Ó. E aí ele marcou um fundo, aparentemente. Eu quero ver até onde ele pode corrigir. Como é uma tendência, um movimento de baixa, ele vai corrigir um movimento de alta para depois continuar o movimento. Vamos ver se foi em alguma retração de Fibonacci. Pego, clico no meu negócio aqui, clico no imã, em cima, arrasto, 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 arrasto. Até aqui embaixo, ó. Não deu certinho. Não deu certinho, não deu certinho. Mas foi quase aqui nos 50%. Praticamente nos 50%. Vamos fazer isso uma tendência de alta que é mais fácil, tá ligado? E pegar, por exemplo, Vale. Eu gosto de pegar Vale. Por exemplo, aqui. Ele fez essa perna de alta, tá? Aí ele foi corrigir, fez esse topo, máxima mais alta, máxima mais baixa. Fez um topo. Até onde ele pode corrigir? Pego minha ferramenta, traço até aqui em cima. Ele até dá uma violada aqui embaixo. Mas, nesse dia, não sei se vocês estão vendo o que eu estou vendo, mas quem traçou esse movimento aqui, esse dia ele bateu no 50% e voltou. Quem estava operando intraday, day trade, e traçou isso aqui no diário, pode ter colocado uma compra aqui, pode ter achado um padrão assim de reversão e pegou o movimento. 1,24% para day trade. Eu vou voltar com a tela e eu vou tentar achar onde é que é esse negócio. Que é bem para trás. Eu nem sei se tem base aqui. Tá, tem. Ó. Esse movimento aqui. Fez esse movimento. É o mesmo desse aqui, só que esse aqui é o diário, esse aqui da esquerda é o gráfico 15 minutos. Entrou numa tendência de baixa do 15 minutos, do diário ainda não é uma tendência de baixa, é só uma correção. Bateu praticamente no 50%, roubou, começou a comprar. 1, 2, 3 de compra. Tu tá contra a tendência? Tá, mas sei lá, né? Se tu quiser comprar aqui, botar projetar o alvo, né? Deu uma vez o teu risco. Day trade. Simples assim, usando retração de Fibonacci. Vamos ver outro exemplo. Mais para trás. Ou mais para frente também, que tem outro exemplo. Fez todo esse movimento aqui de alta, com gap e tudo, isso aqui é quando não tem negociação. Esses espaços vazios aqui também tem um pouquinho, o nome disso é gap. Gap. Assim que se escreve.
Mas a gente vai trabalhar gaps depois, não se preocupe. Então ele fez toda essa movimentação. Marcou um possível topo. Se alguém tiver dúvida, pode falar, tá? Não se acanhe. Marcou um possível topo. Pegar a minha retração de Fibonacci. Aqui ele funcionou menos, não funcionou tão bem. Mas, cara, aí pode. Aí quem tava operando swing trade fez esse candle. Tá, não é nenhum dos padrões que a gente conhece. Mas quem opera, sei lá, pode ter algum padrão, ele pode ter algum padrão. É um padrão altista. Como que eu sei disso que é um padrão altista? Pô, tem uma sombra inferior aqui. Isso mostra que os compradores rejeitaram essa perda de nível de Fibonacci, por exemplo. Ou esse dia, ou um afastamento exagerado de alguma média, não sei qual média estava passando. Por algum motivo, os compradores rejeitaram aqui. Justo no nível de 61. Eu tracei virado. Como que eu sei como traça certo? Ó, quando eu tenho um movimento, essa primeira linha aqui, 38,2. Quer dizer que ele corrigiu 38,2% de todo esse movimento maior. Quando eu tenho essa linha aqui, quer dizer que ele corrigiu 50% desse movimento maior, ou metade. Quando eu bato nessa linha aqui, quer dizer que eu corrigi 61,8% desse movimento maior. Tá? Vamos ver agora dólar, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Uh, 5 minutos de um lado. Diário do outro. O dólar fez essa perna. Sim, estamos numa tendência de baixo. Mas ele fez essa pernada de alta aqui. Se eu traçar uma retração de Fibonacci. Tá, de novo tracei virado. Pera. Mas, cara, você já sabe, o do lado de baixo é sempre 61 e o outro 38. Então, tracei aqui essa retração. Chegou nesse dia. O que está escrito no material mesmo? Que eu não lembro. Para moedas, tá errado. Para moedas, o nível que mais funciona é o de 61,8%. Se eu estou operando dólar é o quê? É uma moeda. Chegou no nível de 61,8%. 61,8%. Fez todo esse movimento. Ó, esse movimento aqui, ó, que eu vou marcar na direita, ó, é o mesmo. Aí, então, no diário, eu tracei a retração, entrei nos 5 minutos, e lá no nível que geralmente acontece, uma reversão em moedas, pode ver que o de 50 também deu uma reversãozinha. Mas olha o que acontece no de 61. A gente tem um fundo, um topo, um fundo mais alto. Reversão de tendência. Então, sei lá, o cara pode comprar aqui, ou pode ser agressivo e muito agressivo e comprar aqui, quando rejeitou. E aí ele sobe. Vai bater onde? No nível de 38,2%. E aí, o que ele faz? Fica meio de lado aqui, não faz muita coisa. E volta a subir. Então, ele, no diário, até tu não dá para ver esse movimento direito, ó, porque é só um candle. Mas tu entra aqui no time frame menor, vamos ver se são 15 minutos dá para ver melhor. Ó, no 15 minutos da vida, ó, todo esse movimento. Quem comprou aqui perto, nesse ponto, que era o 61,
Tá, tu não vai fazer ou vai fazer um swing trade, não sei. Mas 75 pontos são R$ 750 por contrato. Tá? Vamos ver mais algum exemplo? Diário. Gráfico diário. Aqui. Então, ele fez esse movimento de alta. Vou traçar uma retração de Fibonacci. E aí, o que acontece? Deixa eu ver. Ah, não tem base no Profit. Mas, enfim. Ele tem todo esse movimento de alta, faz a correção, aparece comprador onde? Na retração de 61,8. Embaixo. Aqui de novo. Aqui aparece resistência. Vamos ver, Ibof. Se isso aqui aí, se a gente pode utilizar. Isso aqui no Ibof. Eu estou mostrando vários ativos, tá? Para vocês verem que funciona em várias coisas, tá? Por exemplo, teve esse movimento forte de alta. Traça uma retração. No nível de 50% aparece defesa compradora. Funciona sempre? Não funciona sempre. Teve esse outro movimento de alta. No nível de 61, até apareceu alguns compradores que fizeram esse movimento aqui. Mas, claro, aí já tinha virado tendência. A média já estava cruzando por cima dos preços. E aí a média serve como resistência, porque a tendência é de baixa e impulso por isso para baixo. Agora eu vou mostrar para vocês. Então, o que acontece quando a gente tem vários indicadores dando suporte. Um mais desavisado, né, que não estudou análise técnica ainda e fala que ela não funciona por causa disso, né? Em vez de tentar aprender, como é uma luzinha aí, por favor. Em vez de tentar aprender e tal, ele vai falar: ah, é astrologia. Tô vendo aqui esse gráfico, não consigo ver nada. É que nem aprender uma nova língua, né? Eu, por exemplo, eu olho mandarim, japonês, sei lá, qualquer língua asiática ou de qualquer outro lugar. Cara, pra mim, eu não sei nada, tá ligado? Pra mim, eu vou dizer que não funciona. Quer dizer, eu não vou dizer que não funciona, porque eu sei que funciona, né? Não quer dizer que porque eu não consigo fazer funcionar, que não funcione. Mas, agora, pra mim, olhando esse gráfico, falando das coisas que a gente já falou, eu consigo ligar esse topo com esse topo e fazer uma linha. E ela se estende até aqui embaixo. Ó. Eu consigo ligar esse fundo com esse fundo e fazer outra linha. Eu vejo que aqui a gente tem um zigue-zague ascendente e depois ele faz um pullback até a média móvel de 20. Então a gente tem o quê? Linha de suporte, linha de suporte inclinada. Tá? Tem gente que chama de linha de tendência de baixa. Cara, é uma linha de tendência de baixa, mas o que me diz o nome? Linha de tendência de baixa, que é para eu vender. No caso, ela é de tendência de baixa, só que aí ela já virou suporte. Então, a linha de suporte inclinada mesmo que está apontando para baixo. Tá? Beleza. Enfim.
É a nomenclatura. Mas quer chamar de LTB, rompida, que virou suporte, pode chamar, é melhor. Tu vai achar mais na literatura. Então a gente tem a linha de suporte. Eu vou botar LTB. LTB para não dar confusão com as outras literaturas. LTB, que significa linha de tendência de baixa, rompida, que virou suporte. Então, esse é o nosso primeiro suporte que a gente tem aqui. O nosso segundo suporte, média móvel de 20. Mas olha aqui que legal, a gente tem um topo aqui, nesse ponto. Não é que ele serve de suporte aqui também, nesse ponto? Então a gente tem um topo anterior, topo, topo anterior. E será que a gente tem alguma retração de Fibonacci? Eu vou apagar um pouco aqui. Tá muito poluído já. Só vou deixar os suportes resistentes. Tá. Será que a gente tem alguma retração de Fibonacci desse movimento maior aqui? Olha que legal, bem no 50%. Então a gente tem mais um suporte aqui. Retração Fibonacci. 50%. Se vocês, tipo, deve ter mais um monte de suporte aqui. Mas então, cara, a gente tem quatro tipos de suportes diferentes no mesmo ponto. Bah, mas aí então se aparecer um sinal de compra, quer dizer que vai ser compra? Ah, e olha ali então. O que aparece? O que aparece? O que aparece? O que aparece? Preço de fechamento de reversão. 1, 2, 3 de compra. Eu tenho argumentos suficientes e necessários para eu iniciar uma operação nesse momento. Então, agora eu vou limpar mesmo. A gente já fez todo esse estudo. Eu tenho esses 4 pontos aqui. Então, é o nome. É um cluster de suporte. Cluster. Tem muito suporte aqui, tem muita compra aqui. Só me resta o sinal de compra. Preço de fechamento de reversão. A minha compra fica na máxima. O meu stop, cara, eu posso deixar na mínima? Pode, mas não deve. Porque aqui a gente está revertendo uma tendência, tá? Não está bem numa tendência de alta ainda. A gente está revertendo. O ideal é ficar abaixo do penúltimo fundo. Esse é o último, esse é o penúltimo. Então bota o teu stop aqui. E aí o teu alvo, tu bota na próxima resistência. Aqui em cima. A próxima resistência importante. Em cima. Ou também, se tu quiser colocar mesmo, pode ser aqui também. Ó. Aberturas de mega barra. Falei para vocês. Isso aqui é uma mega barra. A abertura dela não tá aqui em cima? Vocês duvidam que o Bradesco vai chegar aqui em cima? Cara, agora eu não duvido. Ah, André, mas tu não viu isso aqui antes? Claro que eu vi, eu mandei para vocês no grupo, cara. Eu mandei vocês no grupo do WhatsApp. Então, quando a gente tem argumentos de compra suficientes, topo anterior, média móvel de 20, retração de Fibonacci, por exemplo. Cara, eu ensinei para vocês hoje a última aula isso aqui, tá ligado? É difícil aprender isso aqui? É difícil? É difícil. Geralmente gaps ocorrem de uma sexta para uma segunda. Cara, não sei, velho. Não sei te responder.
Mas provavelmente tem sentido a tua colocação, Daniel. Porque tem muita notícia no final de semana que pode ocorrer o gap, sim. A Vale, por exemplo, tem um papel que faz muito gap, ó. Ó, gap, gapzinho aqui, gap aqui no meio, gap aqui no meio. Então, já falando para vocês, se tu vai operar Vale, aí já começa a loucura, tá ligado? Mas se tu vai operar Vale, tu pode fazer com opções, tá? Porque opções o teu risco é limitado. A opção pode ir pro pó. Tipo, por exemplo, comprei a opção a R$ 1 e pouco, e a Vale caiu 80%, por exemplo. Uma loucura. Caiu 30%. Estourou uma barragem, caiu 30%. Cara, a opção vai pro zero. O teu papel, se tu comprou as ações da Vale, ela caiu, abre num gap de 30% aqui, cara, tu vai estar com um prejuízo na corretora. Ah, mas eu não tenho dinheiro na corretora para pagar. Cara, você tomou. Tu vai ter que achar o dinheiro de algum lugar. Eles vão dar um prazo aí para tu pagar e tu vai ter que pagar. Bom, então, pessoal, para terminar aqui, se alguém tiver uma pergunta, pode mandar. É que eu não tinha recebido, ou eu não tinha escutado também a notificação da pergunta, por isso que eu respondi agora. Então, cara, coincidentemente, mais um dia aqui que a análise técnica funcionou com esses 4 conceitos que eu falei para vocês. Topo anterior, esse topo aqui, serviço de suporte. A linha de tendência de baixa, essa linha aqui, serviço de suporte aqui. Média móvel de 20, verdinha, cruzando aqui por baixo dos preços, serviço de suporte. Retração de Fibonacci. Não vou traçar aqui, mas serviço de suporte. Então, cara, eu até fazer uma crítica aqui, uma crítica à Liga do Mercado Financeiro, do FCM aqui. Por exemplo, naquele grupo, no grupo lá, cara, se tu vai zoar a análise técnica de meme, beleza, de boa, eu aceito, cara. Mas tu falar que é astrologia, cara, tu tem algum problema aí, na moral. Porque, tipo, eu tô ensinando pra vocês aqui, tá, beleza, já aconteceu, mas, cara, eu mando print pra vocês, quase todo dia não, mas muito frequentemente de coisas que acontecem aqui e funcionam. Por exemplo, agora eu tô vendo ó, que o Bradesco ele chegou nessa região de fundo, ó, no semanal. Região de fundo no semanal. Tu vai se surpreender se o Bradesco fizer uma correção até uma zona de Fibonacci aqui, por exemplo, deixa eu traçar aqui, agora eu vou traçar. Pegar todo esse movimento de alta e ele vir corrigir até 38, ou ele corrigir metade do movimento aqui, e a 14 com 12, que aí olhando no gráfico da esquerda agora, que aí é outro cluster, deve ser outro cluster de suporte. Porque, ó, eu vou ter 50%, aí eu vou ter esses topos, outros topos anteriores aqui. Aqui, se der uma compra, aqui é o local de compra Bradesco, não vai comprar agora. Tá? Aqui é uma região de resistência. Tá? E serve para isso, cara. Tu tá posicionado no análise técnica, nem aprender uma língua, cara. Tu vai ter que praticar. E vai ser útil. Uma hora vai ser útil. Tá comprado no Bradesco, viu isso aqui, cara? Sai da tua posição. Bota um trailing stop. Por exemplo, o que é um trailing stop? Tu tá posicionado e aí tu vai protegendo teu lucro, por exemplo. Tô aqui nessa barra, aí vai conduzindo por mim. Eu vou falar sobre trailing stop em outra aula, mas o mais tipo, simples de todo. Coloca na mínima. Ó. Tô comprado, bota na mínima, puxa pra mínima, puxa pra mínima, puxa pra mínima. Bateu na mínima, tá vendo, cara? Sai fora. Aí se ele cair, caiu. Tá no lucro. E se ele for andar mais, sei lá, fizer várias barras consecutivas de alta, tu tá dentro. Um exemplo para terminar. Papel modinha.
modinha no passado. Tinha uns influencers aí, falavam, esse papel era 15, não sei o que lá, 20, 30, não sei. Cara, é o básico do básico do básico da análise técnica. Fundo, 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 fundo. Bateu aqui no fundo. O que aconteceu? Foi para baixo. Aí, ó, fez um fundo aqui, ó. 2 fundos. Deu essa repicada. Tudo isso aqui. Aí o pessoal viu isso aqui, ó. Fundo, fundo mais alto. Meu Deus, é análise técnica agora, pivô de alta vai subir para o infinito. Tá, quem comprou aqui pegou o movimento, ok. Mas, cara, bateu nesse fundo aqui, e aí entrou esse candle, que é um preço de fechamento de reversão de venda aqui, sai fora da tua posição. Cara, é o mais básico. Olha que é o mais básico do. Tipo, eu ensino pro meu primo de 4 anos, eu nem sei se eu tenho um primo de 4 anos, mas eu ensino pro meu primo de 4 anos, ele vai saber, cara. Falar que não funciona, cara, é uma das coisas mais idiotas que eu ouvi na minha vida, tá ligado? Vamos ver outro papel aí. Cielo. Não sei como que tá. Faz tempo que eu não olho. Vamos ver se a gente tira algum conceito de análise técnica aqui. Tá, beleza. Tirar um zoom aqui. Tirar o zoom. Papel vem de uma longa tendência de baixa. Tá. Aqui a gente tem uma resistência. Tá. Tá, beleza. Rompeu a resistência. Olha onde é que fez o pullback. Que coincidência. Que coincidência. Bem onde é que era a resistência. Rompeu. Virou suporte e fez um preço de fechamento de reversão. Olha, ele voltou a subir. Cara, que coincidência, meu. Que coincidência. Bom, pessoal, é isso aí que eu tinha para passar para vocês por hoje. Esses foram os suportes e resistências. Semana que vem, dá um spoilerzinho da aula, hein? Semana que vem, o que a gente tem? Tá, eu tenho mais um pouco de suportes e resistências para day trade e rompimentos e armadilhas. Esse é o melhor sistema operacional que vocês podem ter se vocês aprenderem isso. Cara, vocês nunca não, porque sempre, porque às vezes os sistemas não estão. Mas, cara, raramente vocês vão ser pegos desprevenidos pelo mercado, porque vocês que estarão entrando quando, sei lá, quando não é para sair. Enfim, a gente vai ver isso na próxima aula. Espero que tenham gostado aí, aprendido alguma coisa. Se for uma pergunta, pode me chamar no WhatsApp. Qualquer hora, eu tô acordado 24 horas. Tu duvida que eu tô acordado 24 horas, me manda uma mensagem de 3 horas da manhã, eu vou lá e vou responder. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat. Valeu, Vandré. Obrigado pela aula aí, mano.